Eu posso até ter um desequilíbrio psicológico, assim, mas penso na pessoa gente boa. Eu. Salgadinhos da Shopee hoje pra mim. Essas maniqueiras ajudam a secar o suor e evita que seu gripe escorregue. Além de funcionar, ela te ajuda muito a manter o foco no treino. Tá. Vai, menino! Ficou perfeito o teu peito na barra. Superman subiu! Ah! Ah, vai! Que me... Sem controlar. Eu tô falando isso porque eu vejo todo dia. É fase! É fase! Quando eu quiser parar, eu paro! Todo santo dia, pois todo dia é santo. Eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. Pessoal, tô aqui almoçando no intervalo do meu trabalho. É bem curioso. Eu lembro da primeira vez quando eu comecei a fazer home office, que o meu intervalo era aqui na cozinha de casa. Eu falei pra minha amiga do meu outro trabalho, em que eu ia presencial e no comércio, no shopping, diga-se de passagem, que eu tava vivenciando isso, né? E que tava sendo muito cômico e estranho, porque eu tava fazendo meu intervalo aqui na cozinha de casa, né? Enfim, estou aqui almoçando e pensando, refletindo, como sempre, né? Como sempre, a vida de um milênio, um jovem milênio brasileiro psicólogo, né? Se a gente não parar para pensar, se refletir, parece que não vivemos o dia, né? É uma coisa bem louca. Mas o que eu estava realmente pensando, refletindo, era que o quanto é difícil, não é nada de novo sobre a Terra, né? Sobre o céu e a Terra, mas o quanto que é difícil a gente fortalecer novos padrões de pensamento, né? Em detrimento de velhos e antigos e neuróticos pensamentos ou até comportamentos. Isso é muito difícil. Para quem me acompanha ou sabe ou me conhece, aqui eu vejo pelo canal, já tem um certo tempo que eu venho no processo de mudança interna, né? E isso refletiu no meu mundo externo, materializado e manifestado, digamos assim. Que quando você passa por essa mudança interna, todo o ambiente em volta ao teu redor também vai se modificando e mudando e se adequando ao teu novo formato de vida, o pensamento, vibrar e existir e tudo mais. Então, mudei de trabalho, como comecei falando no vídeo do trabalho home office intervalo, mudei de trabalho, agora estou num outro formato de trabalho mais autônomo, trabalhando com clínica, atendimentos. Com esse novo formato de trabalho e de se trabalhar, precisa-se também mudar a postura. Sair daquela postura em que você é um trabalhador que vende a sua força de trabalho, suas horas também de vida e dia para uma empresa e no final de 30 dias você é recompensado por isso, com um salário. Precisa se mudar isso. Entender que o salário você faz a partir da sua produção
Então, consegui trabalhar menos horas, menos dias, porém, a minha qualidade de vida melhorou muito, né? Porque eu não gasto mais horas no trânsito, não fico mais horas dentro do trabalho sem demanda e sem ter que fazer nada, mas também sem poder ir embora, porque eu tenho que cumprir as horas da carga horária que me foi designada e eu assinei o contrato, enfim. Muitas mudanças internas de pensamento você precisa trabalhar e fortalecer e desenvolver, por assim dizer, quando você não as tem. Mas aí, com esse tempo todo que eu falei que eu tenho mais livre, eu comecei a viver a vida e vivenciar coisas que antes eu não podia fazer porque eu estava trabalhando. E também saindo um pouco dessa série de trabalho, eu me propus nesse ano novo, agora de 2026, a viver de uma forma mais leve, mais tranquila, mais plena. Ou seja, parar com pensamentos muito fixados, muito rígidos, com coisas de trabalho. O trabalho, ele permeia muito a minha dinâmica psíquica. Acho que porque eu comecei a trabalhar muito cedo, já com 15 anos. E como eu vivo numa situação agora, há 5 anos, morando em outra cidade, pagando aluguel e sendo o senhor da minha vida, por assim dizer, então eu aprendi que o trabalho era a minha forma única, basicamente, de sobrevivência, subsistência e, enfim, tudo mais. Mas agora eu estou entendendo que existe uma vida pulsante para além do trabalho e que a gente precisa vivenciá-la. E que, por muitas das vezes, eu não conseguia fazer isso porque a minha cabeça estava muito presa nessa questão de trabalho, sabe? E aí a gente acaba criando prisões internas, né, dentro da nossa consciência, que nos impedem, permitem de vivenciar coisas e ser de uma maneira diferente. Então, me prometi que em 2026 eu ia ser mais leve, mais pleno, mais tranquilo, mais fluido. E isso é difícil, porque eu não consigo, quando eu me vejo, eu me pego preso em loops de pensamento muito fixos, né, e diretivos de trabalhar ou estudar, enfim. E aí eu acabo não deixando de lado essa leveza, sabe? E aí, quando eu me vejo nessa situação, eu mesmo me paro, me auto-repreendo, digamos assim, né? No sentido não punitivo de, nossa, olha só, você tá fazendo de novo. Não. Agora, eu também aprendi, né? A diminuir essa dosagem aí de severidade comigo mesmo. Mas eu paro e penso assim, não, tu tá fazendo de novo, né? Tá fazendo de novo isso. Para, né? Deixa pra lá. E aí, como eu venho também estudando e fazendo uma releitura de O Caibalion, que eu já até botei aqui no outro livro, eu tenho aprendido bastante coisa com isso, né? Então, assim, eu vejo que eu tô numa polaridade, né? Dessa de autocobrança e produzir, trabalhar muito. É quando eu me vejo nesse lado, nesse polo, eu paro, repenso e tento voltar pro centro e ir para um outro polo, né? De leveza, de contemplação, de olhar o dia. Tanto que tem, acho que o vídeo, em algum momento desse vídeo tem algum takezinho de eu olhando pela janela a árvore, o vento batendo e as folhas, sabe? E nesse momento é nesse momento que eu tô me reajustando, né? Me repolarizando para um outro lugar que não seja aquele de punição, de dever, de cumprir e tudo mais, rigidez, enfim, aquele lado já conhecido velho, aquele polo antigo de viver e funcionar, e me alinhando, me repolarizando para um outro lado, né? Uma coisa mais leve, uma coisa mais plena, contemplativa, enfim, de viver de uma forma diferente. Eu balanço, eu balanço, eu balanço, não me regamam. É um anjinho dormindo. Mas só dormindo também, porque quando tá acordada é um foguetinho. Centralize seu rosto. Aproxime a câmera do seu rosto. Afaste a câmera do seu rosto. Sabe uma coisa que eu venho praticando também todo dia? É tentar levar a vida de uma maneira mais leve. Tentar deixar aquela pressão e aquele peso, né, de ser produtivo e entregar atrás. Mas eu confesso pra vocês que é bem difícil a gente tentar levar a vida de uma maneira mais leve, sabe? Ser mais leve, deixar tudo mais leve, fluir, soltar, né? Isso é muito difícil de fazer. A gente aprende desde criança que a gente tem que controlar tudo, né? A gente tem que ter controle e domínio de tudo para ter previsibilidade, para poder haver um planejamento. Pura ilusão, né? Mas enfim, a questão que eu queria falar é essa, que eu tenho tentado todos os dias me manter mais leve, né? E quando eu me vejo que eu tô muito preso em pensamentos e coisas automáticas e pesadas, eu paro e penso e reflito e me reprogramo e digo, Luciano, seja mais leve, seja mais leve.